olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje o papo é sobre economia, energia e infraestrutura. Vamos falar um pouco da situação do Brasil como um todo e temos um convidado especial aqui nos estúdios da BMC, Roberto Janete da Fonseca, economista, empresário, membro do Conselho do LIDE e presidente do LIDE Energia. Roberto, muito obrigado por estar conosco hoje. É um prazer tê-lo aqui na BMC Talks. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Roberto, vamos lá. Primeiramente, para o nosso público, né, que não te conhece ainda, você dispensa apresentações para a longa carreira, mas quem que é Roberto Janete da Fonseca no mercado em um minuto? Bom, eu sou economista, trabalhei grande parte da minha vida em comércio exterior, fui presidente da Cotia Trade, uma das mais importantes trades privadas na década de 80 e 90. Depois fui secretário executivo de comércio exterior no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi minha única experiência no setor público, aliás, muito proveitosa, porque aprendi muito a olhar do outro lado do balcão. Depois voltei à atividade privada. Tenho uma empresa de consultoria econômica, comércio exterior e tributária que chama-se Caduna Consultoria. Fui durante 10 anos diretor de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiesp. Também uma atividade que me deu muito aprendizado e muito prazerosa por ajudar a indústria brasileira. E também agora estou no LIDE há 10 anos, como presidente do LIDE Energia e membro do Conselho de Gestão. E continuo como consultor, como economista, trabalhando sempre em prol do Brasil. Perfeito. E justamente estamos gravando hoje, numa terça-feira, quando acabou de acontecer mais um evento do LIDE aqui em São Paulo, um evento sobre infraestrutura, que é um dos temas mais importantes para o crescimento do Brasil, especialmente no médio e no longo prazo. Primeiramente, qual foi a panorâmica desse evento? O que você achou das conclusões? Esse evento teve a participação de muitos empresários, também uma boa parte dos políticos mais envolvidos no dia a dia do setor das infraestruturas. Qual que é a temperatura do setor de infraestruturas no Brasil, considerando que os investimentos em infraestruturas nos últimos anos foram sempre muito baixos, né? A gente teve um investimento muito menor do que países em desenvolvimento, assim a gente pode comparar, né, comparáveis com o Brasil. Qual que é o cenário nesse momento do setor de infraestruturas do Brasil e quais são as perspectivas para os próximos meses e anos? Você falou muito bem, o Brasil está carente de mais e melhor infraestrutura. Ferrovias, portos, rodovias, outros modais, hidroviário, dutoviário, mais energia renovável. Em tese, como economista, eu digo que um país tem que investir pelo menos o dobro daquilo que deprecia, para que esteja sempre renovando a sua infraestrutura e expandindo à medida que a economia cresce. Por exemplo, cresce a safra de grãos no centro-oeste brasileiro, você precisa ter escoamento para essa safra. Você precisa ter ferrovia, você precisa ter portos, você precisa ter silagem, você precisa ter, enfim, a infraestrutura que mobiliza essa safra. E o Brasil deveria estar investindo hoje cerca de 4% do PIB, no mínimo. Estamos investindo por volta de 2,5%. Então está muito aquém da necessidade. Nós temos então que criar estímulos para o investimento. Como que você cria estímulos para o investimento? Foi isso que nós discutimos hoje. Primeiro, bom financiamento, acessível, abundante e com garantias que sejam factíveis. Então tivemos lá, por exemplo, a explicação sobre as debêntures de infraestrutura que foram aprovadas agora recentemente, um projeto do deputado Arnaldo Jardim, que estava lá presente, explicou as características dessa nova ferramenta financeira, muito atrativa, dá um bom incentivo, uma taxa de juro adequada e vai permitir muitos novos investimentos acontecerem. Tivemos falando também dos financiamentos do BNDES, as várias linhas de financiamento disponíveis, financiamentos externos, a questão do hedge cambial, como fazer o seguro cambial para os financiamentos de infraestrutura. Então foi uma temática ampla, com presença de dezenas, eu diria até centenas de empresários, mais de 7 mil pessoas na TV LIDE. E essa discussão teve também presença de 3 prefeitos, porque nós discutimos muito o Porto de Santos. Lá estavam o prefeito de Santos, o prefeito de Guarujá e o prefeito de Cubatão. Então debatemos todos os temas da região, acesso ferroviário,
a terceira pista da Imigrantes, que deve sair agora, projeto de construção, as linhas de acesso à margem esquerda, à margem direita, a extensão dos terminais, a área reto-portuária, o túnel. Então, tantos projetos que estão ali em andamento, aquilo é um verdadeiro canteiro de obras hoje. E uma área que é a artéria principal da economia brasileira. Claro, eu falo assim, o Porto de Santos é aquela artéria que sai do coração, dali que passa 30%, 40% do PIB do Brasil. Então, é muito importante a gente discutir infraestrutura, planejar a infraestrutura, porque leva tempo. Claro. Você planeja uma coisa hoje que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Você vai ter que ter licença do meio ambiente, projeto básico de engenharia, contratação, edital, seleção do vencedor, contratação, até começar a obra, já se foi um governo. Então é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Pois é. Mas assim, 2 pontos para a gente analisar essa questão. Primeiro, você falou dos investimentos em infraestrutura no Brasil. Ano passado, se não me falha a memória, o governo federal disponibilizou menos de 20 bilhões de reais para infraestruturas, que é um irrisório para o tamanho do Brasil. 18 bilhões e alguma coisa, se não me engano. Esse ano parece que vai aumentar um pouco, mas vamos ver se chegará esse dinheiro. Mas mais do que o orçamento é a capacidade de gasto, porque o Brasil tem problema de operacionalizar esse gasto e conseguir de fato gastar de forma eficiente, especialmente porque boa parte desses recursos são gerenciados pelo DENIT, entre outros órgãos, que não brilha por eficiência. Então, o primeiro gargalo que eu queria falar com você além de gastar pouco, estamos gastando mal e como melhorar isso? E no segundo ponto que você falou, São Paulo, especialmente da região do litoral, é um verdadeiro canteiro de obras. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo tivemos o Rodoanel, que ainda hoje está, após 10 anos do fim previsto das obras, não está ainda concluído na parte do Rodoanel Norte. Por que acontece isso? E qual que é a garantia que, por exemplo, essas obras em São Paulo não têm o mesmo destino infausto do Rodoanel? Olha, o Rodoanel é um caso muito específico. Teve lá um problema de suspeita de corrupção, teve problema de lava-jato, os contratos foram suspensos, a obra foi interrompida e, na verdade, teve até prisão, vocês lembram disso, não preciso contar. E foi ter feito todo o possível para fazer a relicitação ainda no governo João Dória. Um trabalho insano com a Procuradoria-Geral do Estado e com o Tribunal de Contas para recuperar a obra que ficou parada em, não sei, 50%, 60% e tem que terminar. Imagino que isso esteja agora andando, não estou acompanhando caso a caso, mas é um caso muito específico. Ao mesmo tempo, outras obras que também tiveram paradas há algum tempo foram feitas e terminadas. Então, para olhar o lado positivo, vamos ver a rodovia Tamoio, um exemplo de engenharia, uma obra que eu levei outro dia um estrangeiro para ver. Ele disse que incrível, empresa brasileira que fez isso, é a empresa brasileira que fez isso. Nós temos muito boas empresas de engenharia Sim. no Brasil, pena que elas hoje estão debilitadas por causa desse problema da Lava Jato. Mas acho que nós temos que recuperar a capacidade de realização de obras de engenharia. Que as estrangeiras venham também, nenhum problema. Está aí uma empresa espanhola, aliás, muito bem qualificada, fazendo a linha 6, que é outra obra que estava parada por causa da Lava Jato. Sim. E o governo João Dória conseguiu também transferir a concessão para um outro consórcio e reiniciar a obra. E a linha 6 é uma obra de 15 bi. Pô, não é todo dia que você tem uma obra desse tamanho. Uma obra importantíssima que vai ligar Brasilândia até São Joaquim, passando por todo o centro ali da cidade, unindo as faculdades, dizem que até que é o metrô das universidades, né? Pois sim, é. Sim, sim. Então, eu acho que são obras importantíssimas de mobilidade urbana. Temos também, se a gente vê também o seguinte, que muitas dessas obras é setor privado, não é setor público. O setor público participa marginalmente. As grandes obras hoje, nós temos que entender isso, vão vir do financiamento e da execução privada, ou por concessão, ou por autorização, como, por exemplo, as ferrovias agora. Tem mais ferrovia pública, é tudo privado. Mas, pois é, mas aí eu te pergunto, o governo atual, ele foi eleito, ganhou a eleição com um discurso muito mais estatizante. A gente viu discursos também recentes do presidente do BNDES, Luiz Mercadante, que fala que sem o Estado não há indução de crescimento. Há uma certa reviravolta também nas privatizações feitas pela Petrobras, especialmente de infraestruturas, refinarias, ou até na distribuição, nessa briga com a Vibra.
Você não acha que o governo atual, de um lado, quer mais infraestrutura, mas não tem dinheiro e será forçado pelos eventos a dar isso para a iniciativa privada? Ou ele vai tentar de tudo para manter o controle estadual e vai ter problemas de financiamento e de execução? A primeira opção é a resposta certa. E como que vai explicar isso para os eleitores? Ele faz o discurso político que talvez agrade aqueles ouvidos mais arcaicos ainda que vê o Estado como agente econômico e indutor de projetos, mas eu acredito que a solução é privada. E, aliás, hoje, lá no evento do LIDE de infraestrutura, ficou patente, flagrante, o salto de qualidade que nós demos em relação de serviço público a partir da privatização. Olha as estradas de São Paulo. As estradas de São Paulo são magníficas, comparadas às melhores do mundo. Imigrantes, Bandeirantes, a própria Tamoio, que eu citei aqui há pouco, a própria Anhanguera, que é uma estrada mais antiga, com uma manutenção exemplar. Então, quando privatiza, quando você tem uma empresa privada que tem que trabalhar com eficiência, com atendimento do público, do seu consumidor, óbvio, cobra pedágio. Vai dizer, mas tem que pagar no pedágio. Claro, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, você tirou da minha boca. Você tem que pagar por aquilo que você usa. Na verdade, até agora, a coisa está evoluindo tão rápido que estão implementando já essa forma de pedágio, esqueci o nome agora, como é que chama? Por quilometragem, né? Automático. Quilometragem, sim, né? Freeway. Que você entra na estrada, o chip identifica ali qual é o carro do teu carro que entrou, você vai andar 50 quilômetros, você vai pagar 50 quilômetros. Não tem mais o pedágio do guichê. Então, isso começa a dar uma melhor aplicação, vamos dizer assim, do investimento privado, em termos até de remuneração, conforme a pessoa usa. Então, eu acho que nós estamos indo muito bem. Olha os aeroportos. Hoje nós tivemos lá uma explicação sobre a concessão de aeroportos regionais no estado de São Paulo e mesmo alguns na área federal, por exemplo, o aeroporto de Belém, o aeroporto de Fortaleza, que estão ganhando investimentos privados e estão indo muito bem. Estão melhorando muito a qualidade do serviço, o atendimento, a própria eficiência da operação. Eu acho que isso mostra que nós estamos no caminho certo em transferir, tanto quanto possível, as atividades produtivas para o setor privado. Eu sou um liberal em termos de pensamento econômico, mas um moderado liberal, não sou aquele também liberal que acha que o mercado resolve tudo. O mercado resolve quase tudo. E quando não resolve quase tudo, sim, precisa da inteligência do economista para intervir quando necessário, para corrigir eventuais erros do mercado. Mas tudo que puder transferir, que o setor privado puder fazer mais e melhor, o governo deve transferir. O governo deve se reduzir. O tamanho do nosso Estado é absolutamente gigantesco e nós pagamos essa conta. Na hora que você tem uma carga tributária tão elevada quanto tem no Brasil, é um desperdício do dinheiro que não é dinheiro público. Vamos deixar outra coisa clara. Você falou a expressão dinheiro público, opa, já pulei aqui, porque eu sempre lembro da frase da Margaret Thatcher que soa nos meus ouvidos eternamente. Não existe dinheiro público, é o dinheiro do contribuinte que o Estado transfere de quem paga os impostos para quem vai receber os serviços. E esses serviços têm que ser de qualidade, senão os nossos impostos estão sendo jogados fora. Claro. Não, mas agora, essa sua visão mais liberal, depois a gente vai falar também dos efeitos disso nas contas públicas, mas essa sua visão liberal, evidentemente, é muito diferente do que se tem hoje em Brasília, porque há poucas horas foi anunciado um novo plano para a reindustrialização no Brasil, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, né, um plano que prevê 300 bilhões de reais. Parece na mídia como investimentos, mas na verdade são subsídios, né? É dinheiro que é dado para as empresas, para vários setores que vão dar financiamentos agevolados via BNDES, né? Com subsídios para as taxas de juros até fundo perdido, parte deles.
Agora, o que você acha desse tipo de plano, de programa, ou seja, uma nova tentativa, mesmo que eles assegurem que não será uma volta dos campeões nacionais, não teremos uma reedição daquilo que vimos nos anos 10 desse século, mas o que você acha dessa volta do Estado empreendedor, usando um termo do livro da economista Mariana Mazzucato, né? A volta do Estado empreendedor, vai dar certo ou estamos fadados ao fracasso e estamos comprometendo as contas públicas? Veja bem, você não pode olhar o Brasil de forma isolada em relação ao resto do mundo. Nós temos uma indústria, aliás, que tem decaído bastante de atividade nos últimos anos. A idade média dos equipamentos no Brasil é de 14 anos. Temos equipamentos antigos, ultrapassados, por falta de capacidade de investimento, por juros muito elevados, por tributação muito elevada, câmbio sobrevalorizado em algumas épocas. Tudo isso resultou na perda da competitividade industrial. Agora, só do Brasil? Não. Estados Unidos também está fazendo políticas públicas de indução de investimento industrial, especialmente na energia renovável, sim, na transição energética. O Green Deal da União Europeia também são centenas de bilhões de dólares para desenvolver indústria de hidrogênio verde, indústria de placas solares, de pás eólicas e geradores, etc., baterias, todo mundo investindo pesadamente nisso. Aí você olha para o Brasil e diz assim, vamos ficar de braços cruzados? Ou vamos entrar no jogo? Eu acho que a gente não pode ser tão crítico de olhar, mas isso é intervir no mercado. Às vezes você tem que dar um empurrão, porque senão a gente fica para trás. Depende muito de como vai ter a gestão do programa, porque a formulação não é muito diferente do que está ocorrendo em outros países do mundo, não. Eu entendo, mas do ponto de vista prático, isso aconteceu, o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa é uma resposta à saída de empresas por lá indo para países emergentes. A China, em primeiro lugar, o Vietnã também, onde a mão de obra é infinitivamente mais barata, não há nenhum tipo de direito trabalhista, não há uma carga tributária importante, muito menos nenhuma regra ambiental, social, direitos humanos, etc. Então, a competitividade desses locais acaba deindustrializando os países desenvolvidos. Mas eles estão respondendo de um jeito que já fizeram outras vezes, por exemplo, no caso dos painéis solares, incentivando o setor, mas o próprio setor acabou comprando painéis chineses, né? Ou seja, não se desenvolveu uma indústria europeia de painéis solares. E uma das críticas feitas à Europa é justamente isso. No Green New Deal estão insistindo em algo que já deu errado. Você não acha que o problema do Brasil da desindustrialização não é, além de ser um problema, claro, de falta de competitividade, um mercado fechado, mas é um problema estrutural do mundo, sendo que a China se tornou a fábrica do mundo, é impossível competir com esse tipo de concorrência? A avaliação hoje não é só mais econômica, financeira, é também geopolítica. Até que ponto nós podemos ficar intensamente ou enormemente dependentes de suprimento da China, ou de um país qualquer? Essa interdependência aumentou muito e você viu que durante a pandemia causou até, de certa forma, pânico. Mas nós precisamos de 1 bilhão de máscaras. Quem tem 1 bilhão de máscaras para vender? China. Nós precisamos de 500 mil respiradores. Quem tem respirador de hospital para vender? A China. Precisamos de vacina. Grande parte das vacinas veio da China e da Índia também, nesse caso. Além de uma série de metais estratégicos, terras raras, semicondutores. A China criou, de fato, uma potência de uma fábrica de manufaturados de transformação que passou a ter dominância mundial e foi de forma estratégica, quer dizer, eles olharam isso como uma forma de conquistar poder através do comércio. Só para dar ideia hoje dessa situação, hoje a China é o maior parceiro do Brasil de longe. A China tem 35% como destino das exportações brasileiras. A Europa e os Estados Unidos junto tem 22%. Olha o que eu estou falando. Isso aconteceu nos últimos 20 anos.
E nós importamos da China, que é o nosso maior fornecedor também, cerca de 20% das importações brasileiras. Hoje está vindo até automóvel da China, que imagina, um tempo atrás, imaginar importar automóvel da China, nós consumidores vamos olhar assim desconfiado. Hoje está aí carros de primeiríssima linha, semicomputadores, os nossos celulares. A marca é americana, mas é feita onde? Na China. Claro. Bom, então o que eu quero dizer com isso? Nós temos que, na geopolítica, olhar também um lado que agora se chama, para a expressão em inglês, near shore, safe shore, o que seja lá, é produzir parte fora da China. E aí, mesmo que o custo seja mais alto. Nesse aspecto, o Brasil, como um país de renda média e de base industrial relativamente ampla e diversificada, tem uma oportunidade. Eu não diria para tudo, mas, por exemplo, para as indústrias eletrointensivas. Eu dou um exemplo, a siderurgia brasileira deveria ser extremamente incentivada agora, porque nós temos, existe uma sobrecapacidade mundial, no mundo. Sobrecapacidade. Alguém tem que fechar. Não seremos nós. Se isso acontecer, é um desastre. Por quê? A Europa e os Estados Unidos têm uma siderurgia muito pior que a nossa. E eu diria até, de certo ponto, o Japão tem também. Por quê? Porque eles não têm minério de ferro. O minério de ferro deles, o pouco que tem, é de baixa qualidade. O nosso é de minério de ferro de alto teor, que para forno elétrico é mais necessário. Forno de arco elétrico. A eletricidade, a nossa é renovável, limpa, nós temos aqui, eles não têm. Então vamos falar de aço verde, se é para descarbonizar, por favor, a produção tem que ser aqui no Brasil. Não é com usina de carvão ou nem usina de petróleo, de óleo diesel, que vai se produzir aço no mundo, e nem mais com coque. Nós temos que mudar a tecnologia para uma tecnologia descarbonizada. E o Brasil tem tudo para fazer isso. Claro. A faca, o queijo e a mão. Só para terminar essa questão da China que você falou, o Brasil é dependente de fato da China nas exportações e também nas importações, nosso maior parceiro comercial, e uma das razões pela quais o Brasil cresceu de forma mais acelerada nos últimos 20 anos, os picos de crescimento coincidiram com os picos de maior demanda por parte da China nas produções brasileiras, principalmente commodities. O Brasil exporta soja, petróleo, minério de ferro e carne, e já estamos falando de quase 80% da pauta exportadora para a China. Só para concluir, sim. Celulose, açúcar, sim. milho. Suco de laranja. A pauta está bem diversificada, não são commodities ou produtos de baixa, vamos chamar, tecnologia. Sim, tá? O valor agregado pode até ser alto, mas é baixo teor tecnológico. Alberto, mas também, como você falou, a China é o principal importador de commodities brasileiros, nosso principal cliente a nível internacional, e também é o nosso principal parceiro em termos de importações. A China está numa fase de desaceleração da sua economia, que segundo alguns economistas poderia ser estrutural. O PIB desse ano, do ano passado, aliás, de 23, segundo as informações do próprio governo chinês, cresceu 5,2%, a meta era 5%, esse ano também tem uma meta mais ou menos nesse patamar. Você não acha que essa desaceleração chinesa poderia afetar negativamente o crescimento do Brasil? Afinal, os anos em que o Brasil cresceu mais, desde que a China entrou na Organização Mundial do Comércio, foram os anos em que a China demandou mais produtos brasileiros. Veja, o mercado mundial é um só. E a China representa uma parcela importante hoje, crescente do mercado mundial, porque cresceu de forma espetacular nos últimos 20 anos. Mas não podia imaginar que esse crescimento seria permanente. É um crescimento que tem ciclos. Teve um ciclo muito forte no início, orientado à exportação, puxada pelas exportações, superávites de centenas de bilhões de dólares com os Estados Unidos, principalmente. E depois eles orientaram para o mercado interno, fizeram um crescimento de infraestrutura muito forte, ferrovias, portos, mobilidade urbana, energia, criaram demanda interna, inclusive por geração de emprego também muito forte, centenas de milhões de pessoas saíram da miséria para a classe média, e é um mercado que se tornou pujante, objeto hoje de interesse mundial. E o Brasil se tornou um grande fornecedor. Claro que isso pode nos afetar um pouco, se a China crescer menos do que crescia até recente. Saiu de 8%, hoje está em 5% e talvez até possa vir a menos.
Há uma crise no setor habitacional, que é o foco assim, que está mais evidente, mas eu acho que a população chinesa, de quase 1,5 bilhão de pessoas, são 1,5 milhão de bocas, continuam alimentando, demandando alimentos. Pode ser que um ou outro alimento tenha uma elasticidade de preço mais sensível, como é o caso da carne, e tem um reflexo no preço. Mas eu diria que em termos de quantidade, o volume ainda vai ser excepcional. Nós não vamos ter, eu não tenho nenhuma preocupação sobre o mercado chinês para os alimentos brasileiros para o futuro. A China cada vez dependerá mais do Brasil no fornecimento de alimentos. Olha o caso do milho. Até poucos anos atrás, o Brasil não exportava grande quantidade de milho, era uma coisa residual. Hoje nós já estamos concorrendo com os Estados Unidos para ser o maior exportador mundial, parabéns para o agronegócio brasileiro, e na China nós estamos com 70% da importação chinesa de milho vindo do Brasil. Viramos quase monopolistas no fornecimento da commodity, não só dessa, mas de outras também para a China, né? Não, e vamos listar celulose, açúcar, carne de frango, carne suína, carne bovina, soja, milho e por aí vai. Vamos continuar falando sobre esse ponto, mas antes disso, rapidíssimo intervalo e já voltamos com o nosso convidado de hoje, o Roberto Janetti, da Fonseca, para falar sobre a economia do Brasil e o que esperar para os próximos anos. Então, não saia daí porque voltamos já já. E de volta para o BMC Talks desta noite, o papo é sobre economia brasileira e também internacional e o que esperar para os próximos anos para o país. O nosso convidado de hoje é Roberto Janetti da Fonseca, economista e empresário. Roberto, a gente falou da importância da geopolítica, da importância da China. Vamos voltar um pouco a falar de Brasil, o que estamos fazendo para deixar o país mais competitivo. Porque dos maiores feitos, um dos poucos, aliás, sucessos que o governo conseguiu alcançar no ano passado foi a reforma tributária. Uma reforma tributária que muda, uma reforma epocal, porque de fato é uma mudança estrutural do jeito de arrecadar impostos no Brasil e também das fontes pagadoras, diria, porque tira o peso da indústria e o distribui mais para os serviços e pouco para a agricultura. Qual é a sua avaliação sobre a reforma tributária? Algumas criticidades, mas o que você vê de maior ganho para o Brasil com essa reforma e qual é o maior problema que essa reforma traz para o país? Veja, o nosso sistema tributário era tão ruim, tão complexo, tão confuso, que acho que qualquer proposta de reforma tributária a gente tem que abraçar e dar graças a Deus que nós vamos melhorar. Só que nós não podemos ser tão modestos na nossa pretensão. O que nós precisamos é fazer uma reforma tributária boa, que a gente tenha orgulho de olhar para o futuro e dizer, agora nós estamos no caminho certo. Então eu acho que essa proposta tributária, tão desejada e tão esperada, finalmente chegou. Foi aprovada no Congresso como uma emenda constitucional, mas aí que vem um problema, onde mora o perigo, os detalhes, que é a lei complementar. Já veio com alguns defeitos, que eu vou explicar quais são. Se nós corrigirmos esses defeitos na lei complementar, ou nas leis complementares, certamente nós vamos ter um sistema tributário bastante atrativo. O IVA é o sistema mais moderno no mundo, o Imposto de Valor Adicionado, e que possa ser feito com muita simplicidade, numa cobrança de um imposto ao invés de 5, como nós temos hoje, sem nenhuma condição de crédito e débito, como tem no ICMS, no PIS/COFINS, que é uma loucura. Isso cria judicialização, litigiosidade extrema, porque as interpretações variam no tempo e no espaço. Eu digo no espaço até porque tem a mesma legislação num estado de ICMS se fala de uma coisa, no outro estado outro. Exemplos que o estrangeiro não acredita que num país federativo como o Brasil pode acontecer, mas acontece. Então isso tudo vai ser resolvido. Acaba a guerra fiscal, reduz-se de sonegação. E temos que olhar também para uma reforma tributária que seja menos regressiva. E eu me explico. Infelizmente, no Brasil hoje, ainda as desigualdades sociais são muito fortes.
E uma das razões é que no imposto de consumo se carrega muita tributação e pouco no imposto de renda, que é diferente do resto do mundo, especialmente do mundo capitalista ocidental, onde você tem um imposto de consumo mais baixo, isso estimula o consumo, que estimula a produção, que estimula o emprego, e o imposto de renda que vai ser cobrado em cima de uma base de classes sociais diferentes. Proporcional àquilo que se ganha. À renda. Sim. Enquanto o imposto de consumo, ele normalmente é nivelado, porque não pode ser diferente. Tem uma máxima em economia, e eu já vou até me referir a ela, porque ela vai puxar um tema grave da reforma tributária atual, que é o seguinte: imposto de consumo diferencia pessoas. Produtos. E imposto de consumo diferencia produtos. Então você tem produtos essenciais, produtos comuns, vamos chamar normais, e produtos supérfluos. O supérfluo tem que ter uma tributação mais alta. Claro. O essencial tem que ser isento. E o normal é aquele IVA padrão que deve abranger a maioria dos produtos. Já o imposto de renda diferencia pessoas. As pessoas que ganham mais têm que pagar mais. As pessoas que ganham menos, a que ganha muito pouco, até nada. Cobrar imposto de renda de pessoa miserável é um absurdo. Nós estamos até discutindo, né, qual é o piso aí do imposto de renda. Tem que passar. A isenção. Bom, no imposto de consumo do IVA, que vem agora, a proposta, especialmente do governo, isso nasceu no executivo, uma péssima ideia, que é o chamado cashback. A boa intenção do cashback, ela é ilusória, porque vamos devolver para as pessoas mais pobres aquilo que não devia ser cobrado. Assim, a princípio, até pode dizer, está certo, mas não está. Está muito errado. Porque como é que você vai fazer essa devolução? E eu me explico. Qual é o nível de corte? Vamos supor, R$3.000. O cara que ganha 3.100 não tem cashback. O que ganha 2.900 tem. Está no cadastro único. Tem uma iniquidade evidente para uma faixa tão pequena. Tem diferença de... Não tem. Inclusive o cashback, do ponto de vista prático, deu muito errado em países europeus como a Itália, onde foi introduzido, tanto que o governo voltou para trás e o eliminou, até pelo jeito prático, pelas fraudes que acontecem no momento da restituição desse dinheiro. Além das fraudes, imagina, se no Bolsa Família já tem fraude, imagina no cashback que tem muito mais oportunidade de fraude. Claro. Fraude no produto, fraude no CPF, fraude no não sei aonde. E outra coisa, e os invisíveis? Sabe quantos invisíveis tem no Brasil? 10 milhões de pessoas que não estão no cadastro único e são pobres, algumas miseráveis, nos rincões, na população ribeirinha do Amazonas, no Nordeste, no Agreste nordestino, onde não tem às vezes nem luz elétrica. Como é que você vai devolver cashback para esse povo miserável? Claro. E vai cobrar 25% de IVA na cesta básica? Eu fico indignado só de imaginar como o cara tem essa ideia de jirico, desculpe a expressão. Pois é, mas é que o maior defensor disso, vamos fazer um pouco de polêmica para o nosso público, é o próprio Bernard Api, que é o grande dominus, né, o grande ideador da reforma tributária. O Bernard Api é um economista renomado. De onde você acha que surgiu essa ideia e por que ele defende tanto o cashback? Olha, eu não sei como explicar, porque eu não estou no lugar dele, mas eu vejo assim que é uma ideia de alguém que vive no gabinete de ar-condicionado e não desce na realidade das ruas. Eu fui agora, por exemplo, em agosto, no Agreste nordestino, e consultei as pessoas se eles teriam condições de receber cashback. O cara não tem certidão de nascimento, o cara não tem carteira de identidade, o cara não é nem cidadão brasileiro direito, ele não sabe coisas básicas, não tem conta em banco. Como é que vai ter cashback? Muito menos está no cadastro único. Sabe, né? então essa ideia do cashback é uma ideia péssima. É uma ideia que acho que vai causar uma profunda injustiça social, uma diferenciação entre cidadãos brasileiros que é absolutamente ideológica, preconceituosa, e o certo é a cesta básica ampla, como fazem a maior parte dos países do mundo. Alimento é base essencial, é um direito à alimentação, está na Constituição. Claro. Então, nós temos que isentar a cesta básica, e na cesta básica tem que ter todos esses produtos essenciais: ovo, leite, carne, arroz, feijão, manteiga, etc, etc. Então, eu acho que o governo tem que olhar, o governo não, o Congresso tem que resolver agora, de fato, a lei complementar
oferecer aos brasileiros uma cesta básica digna para um cidadão viver com a sua alimentação básica garantida, sem aumento de custo. Esse é um ponto. Posso continuar na reforma? À vontade. Então vamos lá. Outro ponto. Período de transição. 10 anos. É razoável? Pelo amor de Deus! Eu fico também indignado em colocar para alguém que está esperando há 40 anos fazer a reforma tributária, sabe que pode ser feito em 2, 3 anos? Não, vamos colocar 10 anos. Para quê? Não estão usando a tecnologia digital, uma plataforma de repartição de preço, resolve o problema. Se tudo que for o IVA, nota fiscal eletrônica, vai para a plataforma que o tal comitê de gestão vai organizar, teria a hipótese de organizar para funcionar, e de lá reparte para os entes federados, não na forma como foi arrecadado, mas na forma que é a justa para que não haja ganhadores e perdedores. O algoritmo faz isso. Será que eles não perceberam que existe essa possibilidade? Que você pode criar o IVA virtual, trabalha com ele durante um ano, que nem foi feito com o RV no plano real, a mesma E sem tecnologia ideia, naquela época. Sem tecnologia. Então você cria o IVA virtual, faz a simulação de todo o recolhimento para deixar todo mundo sossegado. Vai funcionar desse jeito, está todo mundo de acordo, os estados, municípios, União Federal, indústria, agricultura, está todo mundo satisfeito, ok? Vira a chave. Isso dá para fazer em 2, 3 anos. Então temos que ter competência de gestão para criar com transparência, com eficiência, um controle dessa reforma tributária para que ela ocorra no menor prazo possível. E eu termino essa consideração dizendo o seguinte: se a reforma tributária é tão boa, que seja logo. Para que adiá-la? E você não tem medo que tem receio que nesse período tenha uma bitributação, ou seja, convivam os 5 impostos e o IVA, e no final das contas a carga tributária complexiva do Brasil acabe aumentando? Veja só, um dos pilares da reforma tributária é a simplicidade. 2 aspectos que eu falei aqui. Um cashback confuso, temerário, arbitrário, que vai dar uma confusão, injusto, que vai dar uma confusão tremenda. Não é simplificar. Simplificar é isenção na cesta básica e ponto. Essa transição com 2 contabilidades paralelas é outra ideia de jirico. Não dá, eu falo com essa expressão mesmo porque é muito ruim a ideia. Tem que ser o virtual durante 1 ano, ou no máximo 2, e depois vira a chave e tudo muda no dia seguinte. Foi assim que foi feito com o real e deu certo. A gente tem que usar as mesmas premissas do plano real de trazer com transparência, com um aviso prévio, com um teste virtual, simular. Chegou no dia 1º de julho, quem vai se esquecer? A moeda se chama real e da agora em diante esqueça o passado. Assim que tem que se fazer, na meu ver, com a reforma tributária. Roberto, temos ainda poucos minutos, mas eu queria falar de vários assuntos com você. Uma questão que você salientou no começo de nosso papo é a questão fiscal do Brasil, a situação das contas públicas. O governo brasileiro fechou ano passado com déficit primário de 234 bilhões de reais. Eram 114, pagamos mais 100 de precatórios. Esse ano, o ministro Haddad continua insistindo em um déficit primário zero, mas segundo o Tribunal de Contas da União, já estão, vamos dizer assim, já contabilizados, né, preventivados, já mais de 30 bilhões de reais, hoje, em janeiro, de primário. Então, imagina no acumulado dos próximos 11 meses. Qual é a sua visão sobre as contas públicas brasileiras nesse momento? Alguns economistas já falam de um risco fiscal já contratado. Você está mais otimista ou pessimista em relação ao que vai vir para os próximos anos para as contas públicas brasileiras? Na questão fiscal, eu estou pessimista. E pessimista com fundamento. Porque eu vejo muita preocupação em arrecadar mais e nenhuma preocupação em gastar menos. E quando nós falamos de equilíbrio fiscal, nós estamos falando exatamente isso, de fazer com que haja um volume de dispêndio minimamente equilibrado com a capacidade contributiva da população. A nossa capacidade contributiva do ponto de vista de imposto está exaurida. Falar em aumento de carga tributária e essas tentativas que têm sido feitas, eu acho que é um desastre. Nós não podemos aumentar mais os impostos no Brasil. A arrecadação já passou do limite.
35%, 40% do PIB. Temos uma arrecadação, uma carga tributária padrão Noruega, mas serviços públicos que são de fato padrão africanos. Sim. Então eu acho que nós temos que olhar também para o lado da despesa. Onde podemos cortar, e como, e quando, e já. Então a reforma administrativa poderia estar atenuando essa discussão do equilíbrio fiscal, porque o equilíbrio fiscal também não vamos ser tão restritivo, ele não pode ser olhado em função de um exercício. Ele tem que, vou fazer um outro exemplo, você não pode olhar a fotografia, você tem que olhar o filme. E o filme indica a tendência. Se essa tendência for de um desequilíbrio cada vez maior, isso acarreta o aumento da dívida em relação ao PIB, coloca a capacidade de endividamento do Estado em risco, porque o nível de insolvência pode acontecer, e aí a dificuldade de se financiar o déficit público pode acarretar aquilo que a gente chama o colapso de um país, de um governo, dominância fiscal, como está ocorrendo em alguns países aqui ao redor da gente. Bom, então eu acho que no filme começou mal. Acho que ainda tem tempo de corrigir e depende de quem? Da sociedade civil e dos poderes constituídos, aí não é só o executivo, o Congresso, como está querendo agora impor, vamos discutir reforma administrativa e tem prazo. Senão não vamos deixar fazer a reforma tributária sem discutir a administrativa. Poderia até ter sido invertida, na minha opinião. A administrativa antes e tributária depois. Mas a ânsia da tributária era tão grande, eu mesmo como empresário, vamos logo então para a tributária e depois a gente vê como resolve a administrativa. Estrategicamente errado. Mas sabe como é que é? Às vezes tem a oportunidade, é aquela, passou o cavalo arreado, você tem que montar. Pois é, mas isso é uma estratégia que já foi feita, já foi repetida, na verdade, antecipada durante o governo Temer, foi feito antes do teto de gastos e depois foram feitas algumas reformas, como a reforma da Previdência, agora a tributária, antes, e o teto de gastos foi pontualmente descumprido pela ausência de vontade política de fazer as outras reformas que colocariam em ordem as contas públicas. A reforma administrativa é cortar na carne viva da máquina pública e nenhum político quer se fazer a administração pública como inimiga, iniciando pelo judiciário, que é o mais caro do mundo e é o menos eficiente, mas também que tem muita gente lá em Brasília na mira. Você acha que tem vontade política hoje no Brasil de fazer uma reforma administrativa de verdade e não apenas temporária, como foi feita a reforma tributária, a reforma da Previdência, que foi apenas uma reforma temporária, teremos que fazer outra logo mais. Tem vontade política, na sua opinião, em Brasília, de reformar o sistema público? Ou simplesmente fará uma reforma, se a farão, somente para inglês ver? Ela é tão necessária e tão evidente que precisa ser feita, que eu acho que é um processo de convencimento da opinião pública para colocar isso como prioridade. E, através do regime democrático, a gente resolve isso. Porque o discurso da reforma da administração pública, ou vamos dizer assim, dos melhores serviços públicos com menos gastos, com menos desperdícios e com menos impostos, algum momento tem que prevalecer, mesmo que você saiba da dificuldade de implementar. E eu acho que uma das coisas que tem que ser realmente resolvida no Brasil também, que eu sou muito a favor, é acabar com a reeleição. Porque o político entra no poder executivo, primeira coisa que ele pensa, bom, mas eu tenho que ser reeleito. E ao buscar a reeleição daí a 4 anos, ele não vai fazer reforma administrativa. Ele quer manter o status quo, quem sabe até gastar mais, porque gastando mais ele vai agradar algumas parcelas da população, mas está fazendo errado do ponto de vista estratégico do país. Porque está gastando mal, está gastando de forma perdulária às vezes, empreguismo, né? Nepotismo, e fazendo, evidentemente, uma gestão que não é aquela que ele foi votado. Pois é, mas o governo atual, por exemplo, ele já lançou vários editais para concursos públicos. Se a gente for ver a PNAD contínua, até o mês de outubro, novembro, o número de funcionários públicos que foram contratados com cargos temporários também aumentou de forma considerável. Então, de novo, se de um lado é necessária, é fundamental e é urgente uma reforma administrativa, como você falou, do outro, temos um governo que está fazendo o exato oposto, ou seja, aumentando o número de funcionários públicos que hoje no Brasil, mesmo sendo em número menor em relação a outros países comparáveis, eles têm um custo muito maior do que a maioria dos países da OCDE, pelo menos. De novo,
Com esse governo, será que sai uma reforma administrativa, na sua opinião? Eu acho que a sociedade civil tem uma condição hoje muito forte de imposto à vontade. Então, deve vir do povo isso. A pressão deve vir do povo. E eu acho que talvez o caminho não seja procurar pelo executivo, não. Eu vejo muito no poder legislativo a capacidade hoje de impor uma reforma administrativa e que pode sim, acho que ter algum efeito ainda nesse período. Ela talvez venha aos poucos, não vai ser de uma bala de prata, amanhã de manhã está resolvido. Mas podem vir reformas sucessivas de alguns da Previdência, que precisa fazer de novo, uma reforma talvez de reduzir a participação de estatais aí que ainda estão algumas, e outras até querendo ser reestatizada, né? Quer dizer, é absurdo. Mudar essa visão de uma vez, né? Mais concessões, nós falamos do investimento em infraestrutura, vai ser predominantemente privado, não tenha dúvida disso. Então eu acho que a gente tem que reduzir o tamanho do Estado. E o crescimento econômico reduz o tamanho a relação do gasto público em relação ao PIB. Economia, claro. Então você não pode ter também uma economia estagnada, porque senão cresce o dispêndio público, o PIB está estável, você vai ter um aumento em proporção do peso do Estado, né? Então, as variáveis funcionam de forma simultânea. Claro. Você tem que aumentar o PIB, manter ou até reduzir o dispêndio. O que foi exatamente o oposto, aconteceu ano passado, para terminar esse assunto, o governo gastou 7% em termos reais no ano passado de gasto público, o governo federal. O PIB cresceu, vamos ver, 3,5%, depende do 3, como é que vai ser, 3, vamos por 3. Então, ou seja, o governo gastou mais do que o dobro em proporção daquilo que o PIB cresceu, né? E, como você falou, no governo há um discurso de reestatização de algumas empresas que já foram privatizadas. A Eletrobras é uma delas, o governo não conseguiu isso, e a Congresso está tentando colocar conselheiros, está tentando minar a independência, de fato, da Eletrobras. A própria Vale, agora a vontade de colocar Guido Mantega, antes como presidente, agora como membro do conselho, nomeado pela Prev, e também na Petrobras, a retomada de algumas refinarias que foram privatizadas no passado. O governo quer retomar essas refinarias, algum caso já aconteceu, né, na refinaria da região norte, e também essa briga com a Vibra, né, com a antiga BR distribuidora, para tentar retomar, de forma mesmo que indireta, o controle da distribuição. Temos um governo lá em Brasília com ideias que são mais parecidas aos anos 80 do que aos anos 2020. E quais são as consequências disso? Teremos um retrocesso econômico por causa disso? Eu não acho que isso vai ocorrer, mas a mera tentativa é um retrocesso. Não gera incerteza, por exemplo, para os investidores? Claro. Investidor que investiu na Eletrobras, achando que ela ia ser uma empresa privada, eficiente, que ia focar em energia renovável, etc, etc. Agora, de repente, vem, não, vamos voltar tudo para trás. Sabe, é uma quebra de segurança jurídica, totalmente errado. A Vale, a empresa, olha o desempenho da Vale antes e depois. Eu conheço a Vale profundamente. Fui até em algum momento cogitado a ser presidente da Vale. Acho uma empresa formidável. É tipicamente hoje uma mineradora internacional privada. Como é que você vai estatizar a Vale? Sabe, é um negócio assim, fora do esquadro. Não dá para pensar numa alternativa dessa, não é séria. Agora, pode ter um conselheiro do governo, não vejo nenhum problema. Aliás, até um golden share, que é comum em outros países do mundo. Por quê? Porque é uma empresa tão importante por um vista estratégico, que você não pode deixar também amanhã que vem um chinês e compra a Vale. Pelo amor de Deus, aí também não. Claro. Aliás, porque é uma estatal chinesa, é pior ainda. Claro, como aconteceu com a CPFL aqui, que foi uma estatal chinesa que comprou. Não, claro, compreensível. Mas só para terminar essa questão, o governo, por exemplo, lançou uma ideia, né, uma proposta de PAC de R$1 trilhão. Eles falam desse valor de 1 trilhão, claro, parte, dinheiro público, parte, iniciativa privada. Isso, a retomada das estatizações, vamos dizer assim, né, uma reviravolta com as privatizações, a presença maior do Estado na economia. Mas, assim, isso é somente papo para uma certa plateia, ou você acha que há, em algum momento, a possibilidade de alguma coisa se concretizar? Olha, eu analisei o PAC e vi que uma maior parte do PAC também é dinheiro privado. Mas R$1 trilhão, acha que isso é um número assim, razoável ou é só um número chutado para fazer manchete no jornal? É um número de efeito, não há dúvida que é um número de efeito. Mas dependendo da situação da economia brasileira e internacional e dependendo da carência de infraestrutura que a gente tem no Brasil,
não é um número impossível, é um número factível. Mas precisa, evidentemente, de segurança jurídica, as concessões serem bem feitas, agências reguladoras adequadas, corretas, porque senão ninguém vai investir. Uma grande parte é energia renovável. Claro. Eu, por exemplo, eu sou investidor em energia renovável. Eu olho hoje com interesse, com motivação, mas também olho com preocupação. Toda hora tem um anel ali, dá um sinal que vai mudar aqui, aparece uma legislação meio diferente lá, o outro diz que vai tirar subsídio de um negócio que já estava contratado. Não dá para mudar a regra no meio do jogo. Se você investiu e era aquela regra, ela tem que ser mantida pelo menos ao longo do contrato. Senão você quebra toda a estimativa de taxa de retorno, a engenharia financeira, as garantias que foram apresentadas. Então, eu acho que nós temos que ter no Brasil, a palavra-chave para esse investimento ocorrer é segurança jurídica. Segurança jurídica dá ao investidor a motivação para ele acreditar no mercado, acreditar na oportunidade que é oferecida e colocar o seu dinheiro em risco. Agora, falando de energias renováveis, né, que um dos eixos que se pensa que o Brasil poderia se tornar uma potência a nível mundial, energia solar, hidroelétrico já somos, solar está crescendo muito, hidrogênio verde, mas há alguns gargalos que, especialmente no setor de energia solar, que poderiam colocar em xeque isso tudo. Qual que é a sua opinião? Por exemplo, os grandes campos solares que estão sendo feitos em Minas Gerais, no norte de Minas ou na Bahia, há problemas de ligações, por exemplo, com o setor elétrico, com a rede elétrica nacional. Isso pode ser resolvido de forma rápida ou são problemas sérios que podem colocar em risco a capacidade brasileira de utilizar com eficiência essa matriz energética? O problema é mais grave na eólica do que no solar, porque a eólica está muito concentrada no Nordeste. E a grande geração que está ocorrendo de eólica no Nordeste está com dificuldade de transmissão. Porque o consumidor fica aqui no Sudeste. O consumidor fica mais para o Sul. Então, assim, nós temos que fazer mais investimento em transmissão para ligar ou dar mais capilaridade para o sistema, trazer energia renovável de áreas mais distantes, mais remotas, para o centro de consumo. Agora, há também exemplos fantásticos de energia renovável no centro de carga do consumo. Eu vou dar um exemplo daqui da semana passada de São Paulo. A energia solar flutuante inaugurada na represa Billings. Você tem ideia de quanto pode ser feito de energia solar na represa Billings? Cobrindo 10% da área da represa, que não é tanto, é aquilo que a CETESB provavelmente permitiria sem dificuldade, 1,6 GB de capacidade. 10% de Itaipu, dentro da cidade de São Paulo, só de energia solar, geração distribuída. Que são aqueles painéis flutuantes em cima da água. Então, a inventividade, a eficiência que está tendo nessa área de energia renovável permite soluções que até outro dia não existia. Claro. Você imagina só, você tem dentro da cidade de São Paulo 10.500 hectares de lâmina d'água, onde o sol está batendo e evaporando a água, que a gente está tentando a reservatória para reservar. Sim. Aí você põe essa energia solar flutuante, você evita 70% da evaporação, gera energia para fornecer para toda a área periférica da represa e centenas de milhares de residências, bancos, agências, supermercado e tal, podendo usar energia verde produzida dentro da cidade, a poucos quilômetros de distância, e ainda preserva a água que você está reservando. Então, são soluções brilhantes. É isso que nós precisamos fazer. Claro. Últimos 5 minutinhos, Alberto, como que você vê o Brasil daqui 5 e daqui 10 anos? Qual é a sua visão para o país e o que você acha que o Brasil vai se transformar nos próximos anos, considerando tudo aquilo que a gente falou até hoje? Olha, eu quando fui diretor da Fiesp durante 10 anos de Relações Internacionais, toda semana chegava uma delegação estrangeira e perguntava para mim, qual é o papel do Brasil no século XXI? É a resposta que eu vou te dar. Nós somos 3 potências no mesmo país. Potência alimentar, agroalimentar. O Brasil hoje alimenta mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. E mesmo assim passamos fome ainda dentro do Brasil. Mas nós temos uma capacidade de produzir alimento que não há paralelo no mundo.
em disponibilidade, clima, água, todos os recursos, mão de obra, tecnologia, semente, tudo, tudo. Segunda potência, ambiental. Nós temos a maior biodiversidade, floresta amazônica, floresta Mata Atlântica, cerrado, vários biomas, e somos o pulmão do mundo. E temos que melhorar a nossa preservação, porque nós não podemos destruir essa imensa de biodiversidade e floresta que a gente tem no nosso solo. Ela é um patrimônio que a gente tem que ter consciência. E a terceira potência, que surge agora mais recentemente, energética. O que nós temos de capacidade de energia solar, eólica e hidrelétrica, de novo, talvez não tenha, eu não vou dizer com certeza, mas talvez não tenha nenhum outro país do mundo também para comparar. E isso permite o uso dessa energia renovável para ser transformada em produtos finais. Alumínio, silício metálico, e daí vem semicondutores, hidrogênio verde, siderurgia, fertilizante verde, aço verde, etc, etc. Então, o potencial que o nosso país tem, o nosso povo tem de se tornar próspero é imenso. Agora, temos que educar a nossa população, melhorar a qualidade da mão de obra, prover saúde, gastar menos no governo e deixar o setor privado trabalhar. Dê os estímulos certos, precisa dar estímulo. Achar que é o tal negócio do mercado. O mercado está aí, mas de repente você dá uma empurradinha, joga o cara na piscina, entendeu? Joga o cara na piscina, vai aprender a nadar. Deixa o empresário trabalhar, dê liberdade para ele ganhar dinheiro. Ele vai pagar imposto, ele vai crescer, gerar emprego, renda. É assim que a economia funciona. O sistema de preço é o melhor árbitro do mercado. Ele vai alocar os recursos melhor do que qualquer outra mão. É uma tal mão invisível, vai estar lá funcionando, né? Os economistas têm hoje uma noção muito clara dessa melhor alocação de recursos através do mercado. Um eventual empurrãozinho do governo ajuda às vezes. Então, o país do futuro, se o governo der um empurrãozinho, os estímulos corretos e para 3 potências de uma só. Agroalimentar, ambiental e energética. Lembra disso porque nós vamos daqui a 50 anos, eu espero estar lá ainda, quem sabe ver isso acontecer. Daqui 5 a 10 anos voltamos aqui para a gente ver como estamos nessa evolução. Roberto, eu teria muitas outras perguntas aqui para te fazer, mas nosso tempo infelizmente acabou. Muito obrigado por sua participação, foi um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Eu que agradeço, que ótima entrevista. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a você também que seguiu a gente aqui na BMC. Continue com a nossa programação e a gente se vê na semana que vem com mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional aqui no BMC Talks. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.